Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobres e vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus Graça e paz, queridos irmãos. É com alegria que recepcionamos os irmãos nesta manhã de domingo, onde podemos fazer então a nossa escola bíblica dominical ao vivo, através do Face, através do Facebook, do Instagram, de maneira que todos aí podem usar as ferramentas necessárias para que a gente possa ter essa escola bíblica e está então trabalhando a última lição da nossa revista do trimestre passado, que já deixa saudade quanto ao rico conhecimento que nos traz tanto Provérbios, e como é o caso agora desta manhã, em que nós vamos trabalhar Cânticos de Salomão, Cânticos que é um texto cheio de metáforas, cheios de uma linguagem muito difícil de ser entendida, mas ao mesmo tempo, quando nós desvendamos as metáforas escritas ali por Salomão, percebemos no tocante a vários sentidos daquilo que ele quer nos transmitir com relação à igreja, à vida familiar e tudo mais. Então, todos sejam bem-vindos nesta manhã de domingo, onde podemos então aqui, juntos, unidos em Cristo Jesus, possamos então
fazer a nossa escola bíblica dominical. Vamos orar? Vamos à presença do Senhor Jesus. Bendito Deus, nós te agradecemos nesta manhã por estarmos na tua presença. Podemos então fazer essa escola bíblica dominical com os nossos irmãos, com os nossos amigos, de maneira que podemos então transmitir a boa palavra, estudar sobre a boa palavra do Senhor e nos tornar então mais entendidos sobre ela ao momento que nos debruçamos para estudar e assim assimilar corretamente a tua boa, excelente e justa palavra. Assim, nesta manhã, pedimos que o Senhor continue ajudando a cada um de uma maneira muito especial, cada um supere as dificuldades, supere as lutas e possa continuar crendo que Jesus é a única esperança, Senhor absoluto de tudo e de todos, e que está no controle das nossas vidas. Assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos com tantos irmãos que estão nos ouvindo agora, podendo nos ver através dessa live ao vivo, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo e deixando, ó Deus, sempre cada um em paz e em segurança, para que possa brevemente passar esse momento e volte à comunhão, volte à congregação, junto com todos os outros irmãos. Assim, ó Deus, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, estamos aí para trabalhar essa parte aí de Cantares de Salomão, que já de antemão quero dizer para os irmãos que não é um texto fácil de ser trabalhado. Não sei quantos dos irmãos puderam estar aí lendo a revista, mas é um texto bastante difícil com relação à sua interpretação. E não seria diferente a gente realmente dizer, uma vez que Salomão coloca aí as suas metáforas, suas formas variadas de falar, para poder expressar o amor de Deus, expressar o amor familiar e o amor conjugal. Então, nós temos aí as diversas formas de amor apresentadas pelo texto de Salomão e temos o texto principal que nos mostra então o ápice daquilo que é resumido, ou seja, a síntese daquilo que é explanado para todos nós. Vamos ler esta palavra que se encontra em Cânticos, capítulo 8, verso 7. Esse texto é o texto que nos marca. Os nossos irmãos vão nos ajudar aí para a gente ter uma leitura bem uníssona. Cânticos 8, verso 7. Nós temos então aí a seguinte mensagem: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Então, temos uma declaração fantástica sobre o amor. Então, comecemos a meditar nesses capítulos. Eu sempre tenho falado aqui e colocado para os irmãos quanto àqueles que não têm revista. A gente tem feito então uma síntese dos capítulos e, logicamente, fazendo uma ponte, aí, um elo com a revista, para aqueles que têm revista possam então estar aí atualizados com a sua própria revista. Mas tem outros ouvintes nossos
que não tem a revista. E aí a gente vai trabalhando os capítulos para fazer uma síntese, de maneira que a gente vai chegar sempre ao mesmo objetivo, que é explicar e fazer a exegese dos textos lidos. Sempre a gente tem falado aqui que é muito importante a gente fazer a exegese e com muita atenção, prestar atenção aos capítulos e versículos daquilo que está sendo falado, para não falar qualquer coisa, qualquer bobagem. A Bíblia, ela é fantástica, ela é incrível e sempre terá uma boa palavra para todos nós. Então eu quero aqui também agradecer a presença dos irmãos que estão pelo Facebook, a irmã Elza Fonseca, um abraço, irmã Elza, muita saudade de vocês, irmã Elza, irmão Fonseca, tenho orado por vocês, tenho lembrado em minhas orações sempre pela manhã, à noite, tenho sempre lembrado com muita saudade de vocês. A irmã Débora Alves, a minha ajudadora aí em muitas ocasiões, está sempre sintonizada com a gente. Deus continue abençoando. A irmã Edilene Tavares, a irmã Edilene é uma figura, não é, muito especial também, uma pessoa muito especial e que a gente se dá também muito bem. Graças a Deus, um abraço à irmã Edilene. A irmã Edilene, para os que não conhecem, é da nossa Convenção Batista de Pernambuco e a contadora oficial da nossa igreja, aí lida com os números da nossa igreja e que tem nos auxiliado aí de forma muito competente. Então, fica aí também o nome da irmã Edilene como um nome, não é, até para outras igrejas que porventura estejam precisando de uma contadora para colocar a sua contabilidade em organizar como se deve organizar a contabilidade de uma igreja. Também a irmã Nathalie Paz, é bom te ver por aqui também. A irmã Nalda Dantas, essa também é muito especial, minha tia, está lá em São Paulo e está conectada com a gente direto. Ela agora realmente ficou fidedigna ali, a irmã Nalda Dantas, minha tia, irmã de minha mãe. Então, eu mando um abraço, não é, para minha tia, um abraço para todos que estão aí em São Paulo. A mesma forma, também dizer que Deus foi muito misericordioso com ela que pegou o Covid e que está hoje curada do Covid, graças a Deus. Também eu tenho uma outra tia que está hospitalizada, está estável, mas carece das nossas orações. Aí nós temos a resposta da irmã Edilene. Eu estou fazendo sempre aqui agora uma ressalva, irmãos, e anunciando os irmãos que estão sempre conosco, fazendo menção dos irmãos, à medida também que a gente vai pegando mais experiência através das câmeras dos celulares, né? A gente vai adquirindo um pouco mais de experiência. Eu não sei se quando voltar, não é, para a igreja, eu vou saber agora pregar no púlpito da igreja. Estou brincando com os irmãos, porque a gente está pregando tanto através das câmeras dos celulares que a gente então vai ficando acostumado com isso. Então, um abraço também à irmã Edilene. Nós temos também aí um grupo de irmãos que está pelo Instagram e quero aqui compartilhar também o irmão Geraldo. Nós temos a irmã Sandra Cátia, vai aí me ajudando, Adriano. Nós temos a irmã Suzanete. Nós temos aí, nós vamos até projetar, ver os irmãos, e aí a gente vai colocando esses queridos irmãos. José Antônio. O irmão José Antônio também está. O irmão José Antônio, ele é fiel, ele não perde uma, né? A gente
percebe que ele está muito, mas muito ligado em tudo. Ele é muito atualizado mesmo também. O nosso querido irmão José Antônio. Daniela. Nós temos a irmã Daniela ali, aquela família maravilhosa, que é a família da irmã Dorinha, que realmente está sempre sintonizado com a gente também. Luciano Amaro. Luciano Amaro, ali aquela família que é a do nosso querido diácono Eduardo. Também não deixamos de orar em favor do diácono Eduardo, que também está de luto, mas eu creio que Deus está ajudando e superando e dando o conforto necessário para toda esta família que tem homens de Deus e mulheres de Deus. Nós temos aí a irmã Nilde Silvério, que sempre está com a gente também. Nalvinha também é muito fiel, como Sandra Cátia, como também a... Quem mais ali? Ana Santos. Ana Santos, a irmã Aninha Gonçalves, não é? Tamires. A irmã Tamires, ali a casa de Tamires, com toda a sua casa ali. A gente tem visto Nancy também, sempre sintonizada. Zélia. A irmã Zélia, que também está sempre aí ligada, fiel. Minha sogra. Sidneia. Luciene, minha sogra. Luciene. O Adriano está me lembrando aqui que Luciene está sintonizado também, a sogra dele. Ele está bem aí, ajudando aí a divulgar a sogra dele. Sidneia também está com a gente. Quem mais? Que a gente pode até... O irmão Barreto, né? Que está ali junto com a irmã Aninha. Já falamos irmão Geraldo. Falamos também... minha mãe, meu pai, irmã Nicinha, irmã Carla. E ontem foi o aniversário de Leilane, a irmã Ailza, Cristina, Mana, que também sempre está conectado. Então são vários irmãos, né? Vários irmãos. Então eu quero nessa manhã dedicar. À noite a gente fala mais de alguns irmãos que estão com a gente, conectados. À noite a gente faz esse momento tão significativo de gratidão pelos irmãos que estão sempre ligados e sintonizados conosco. Durante a semana nós tivemos também aí alguns momentos de oração bem específico colocado no grupo, vários pedidos de oração que a gente vai falar desses pedidos na quarta-feira, porque o tempo é limitado nos domingos para que a gente possa fazer essa IBD tanto pela manhã como também à noite. Então vamos começar a trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar o texto de Cântico dos Cânticos de Salomão, quando fala aí de várias formas poéticas, de várias formas brilhantes e cheios de metáforas para que a gente possa então entender. No capítulo 8, verso 7, nós temos então aí o resumo de tudo que Salomão quer expressar, quanto um resumo que a gente fala é o ápice do próprio texto, daquilo que ele quer dizer. Então, a gente tem aí um texto que é muito usado em casamento, não é? Porque ele fala desse amor, e aí o amor aí pode ser entendido também do amor eros, muito embora nós temos Salomão falando também sobre o amor fidedigno e absoluto, que é o amor de Deus. Salomão escreve, então, toda esta maravilha aqui de poemas e de mistério, envolto em mistério, em sabedoria. Ele escreve há quase 1000 anos antes de Cristo. Então, perceba os irmãos aí que é muito tempo, né? 1000 anos antes de Cristo nascer. Então, é um texto muito antigo e que merece muito cuidado para que possa ser entendido corretamente. Então, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo.
ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, pelo amor seria de todo desprezado. Então, já podemos perceber que Salomão fala do amor como primícia de todas as coisas. Nós temos então aí o amor como a primícia de todas as coisas. Então nos une ao significado do amor como algo bastante interessante. Aí nós temos o leque que se abre agora para mim, para você, quanto à necessidade de a gente perceber então do que ele está falando, tanto do amor conjugal, o amor familiar, o amor entre pessoas, como também do amor de Deus entre os seres humanos, o amor imenso do Senhor. Então nós temos aí no capítulo 1 de Cântico dos Cânticos ao capítulo 2, nós temos aí várias formas de poesia expressando então a forma do amor eros entre família ou entre um homem e uma mulher. E aí a gente precisa entender isto porque em muitas ocasiões a gente percebe a dificuldade que é de a gente então tratar determinados temas no templo ou entre a própria igreja como um todo. E é interessante a gente perceber também que é por falta de tratarmos desse tema que às vezes surgem problemas de várias ordens quanto à vida conjugal. E quando nós tratamos a respeito disso, percebemos então que outros comentaristas, congressistas têm se destacado para fazerem conferências e congressos sobre família ou sobre casamento, por essa dificuldade que se tem em muitas ocasiões de tratar esse tema na igreja. Porque esse tema ele leva a um outro tópico bastante interessante, mas bastante temeroso pela igreja, que é a sexualidade. E quando então observamos essa palavra sexualidade ou sexo dentro da igreja, a gente tem então realmente um tabu e uma dificuldade pelo processo natural e cultural que temos ao longo do tempo. Porque se tem a ideia de que a igreja é o lugar santo e não é para se falar destas coisas. Estas coisas são então vulgares. E aí não é esse o pensamento que está aqui. Primeiramente, a gente precisa saber que Salomão, ele foi aprovado, não é? Foi aprovado aí por Deus para exercer o seu reinado, de maneira que o Senhor lhe deu prosperidade e, acima da própria prosperidade, deu a ele sabedoria. Então, esta sabedoria é o que mostra em seus escritos a sabedoria tanto da parte de Deus como a sabedoria vivenciada. E Salomão sabe muito bem disso. Salomão também sabe que o amor de Deus é o amor sublime, eterno e perfeito. E sabe que o amor conjugal, o amor de uma mulher e o amor de um homem, ele é finito, ele tem fim, ele se acaba, propriamente dizendo. Assim como também ele tem algumas dificuldades se não vivenciado corretamente. Então, ele nos mostra que esse sentimento aí, que está dentro de nós, é um sentimento que de fato precisa ser muito bem trabalhado e olharmos para ele, que seria o amor carnal, o amor eros, olhado para ele com muita responsabilidade. E quando nós então observamos isso, ele vai traçando e nos guiando para percebermos, aí nos capítulos que estão seguindo de Cântico dos Cânticos, vai nos mostrando a necessidade de observarmos que o amor, ele tem que ser vivido corretamente. Então, ele nos dá uma grande lição
em alguns pontos, principalmente no ponto quando tratado de sexualidade e de vida conjugal. Porque Salomão vai aqui endossar e louvar a vida conjugal de homem e mulher como algo abençoador, louvável e algo que Deus se agradou. Ou seja, Ele mesmo fez assim. Assim ele fez e se agradou. Então, como Ele fez e se agradou, então tudo está dentro da vontade e do propósito divino. Também sabemos que além do amor entre duas pessoas, homem e mulher, eu não estou falando aqui de outra forma, outra diversidade, vou continuar defendendo aqui o que a Bíblia está sempre defendendo, a vivência, a formação da família, a formação de um amor pleno, conjugal, de uma vida sexual entre homem e mulher, vividos corretamente, a base de um casamento sólido, a base de um casamento vivido dentro da verdade de Deus, respeitando e então obedecendo à vontade suprema do Criador sobre todo o universo e sobre todas as coisas que Ele criou. Então, diante disso, eu quero aqui fazer a ressalva e estar muito atento com relação a isso, que o texto está falando de esposo e esposa, homem e mulher, e não nos dá brecha para outro tipo de adversidade ou de forma de amor. E aí a gente então vê nesse momento de louvor, nesse momento de glamour que é colocado por Salomão, a gente vê que ele faz um engrandecimento tanto ao marido como à esposa. Mas aí a gente percebe que esse louvor e esse glamour que Salomão está fazendo entre o marido e a esposa é louvável, mas o ápice ou o lugar mais alto que ele quer chegar não é propriamente o homem e a mulher ou a vida conjugal, mas ele quer chegar lá no que a Bíblia sempre vai anunciar nos céus e na natureza de que Deus é de fato o noivo e que a igreja é a noiva. Então não se esqueça dessas metáforas, porque ele vai estar associando isto de maneira muito especial. Então, nós percebemos aí os vários poemas que você pode ver, não é? A esposa, o esposo, vou citar aqui para que a gente possa ter noção aí do capítulo 1, verso 15 e 16, ele diz: eis que és formosa, ó querida minha, eis que é formosa, os teus olhos são como os das pombas. Veja que coisa maravilhosa, né? Que poema maravilhoso. Geralmente ele é muito anunciado em início de casamento, não é? Depois, quando dá 10 anos, 15 anos, 20 anos, o pessoal esquece. Mas o texto quer nos mostrar a beleza vivida de um amor entre um casal. E aí tem o da esposa: como és formosa, amado meu, como és amável. É uma reciprocidade dos sentimentos verdadeiros. Como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas, ou seja, próspero. Então, eu quero que também seja dito aqui uma coisa bastante interessante, né? Que a gente está fazendo um resumo de tudo. Uma coisa bastante interessante. O leito abençoado aqui que a Bíblia está ressaltando é o leito entre marido e mulher sem traição, sem covardia, sem qualquer tipo de desconfiança ou qualquer tipo de sacanagem. O texto está louvando a Deus pela harmonia de uma vida conjugal e o prazer
de um homem ter a sua mulher e a mulher ter seu marido, de forma que este leito se torna santo. E é isso que é muito importante e que a gente tem sérias dificuldades no século 21 para vivenciar estas coisas, porque isto toca profundamente nas nossas casas e vai direto até a cama, até o quarto de cada um. Isso é muito íntimo, isso é muito forte, porque à medida que o texto entra pelas nossas portas e vai até o nosso quarto, ele está indo na parte mais íntima da casa, que é o quarto onde há o relacionamento entre um homem e uma mulher. Percebe aí que o tema não é fácil de ser vivenciado, e quando então o texto nos mostra que há falta de sinceridade, que há falta de comunhão ou amor, esse leito ele é manchado. Ao mesmo tempo que ele nos exorta e nos exalta, né? Ou seja, ele nos chama a atenção e ao mesmo tempo nos elogia. Ele nos chama a atenção para que a gente seja então fidedigno, seja o amor verdadeiro entre sua esposa e seu marido, seja sincero, seja honesto, seja então aproveite então, não é, a vida e assim viva ela bem vivida com sua esposa e com seu marido. É o que Cântico dos Cânticos quer oferecer. E aí ele relaciona dizendo que assim como o marido deve responder à altura aos sentimentos e à grandeza de relacionar-se com a sua mulher, a mulher deve responder à altura na vida de relacionamento com seu esposo. A gente pode abrir aqui um parênteses para observar então alguns problemas que são de ordem natural e familiar. Ordem que a gente vê que em muitas ocasiões a gente vê os maus tratos, tanto do marido para com a mulher, como da mulher para o marido. E aí podemos ir mais além do que isto. Podemos então ir até os que estão no namoro ou no casamento, ou no noivado. Aqueles que estão no namoro e que estão no noivado devem também observar os critérios de advertência da Bíblia, daquilo que Deus então está nos formando, nos forjando, nos habilitando para tal. E aí eu quero que você perceba o seguinte: aqueles que estão namorando, ele está no mesmo critério de fidelidade, de harmonia, de amor. Então é importante que você que está namorando possa então ter a mesma visão de fidelidade, de amor, de koinonia, de harmonia com a sua namorada, ou com seu namorado, ou com seu noivo, ou com a sua noiva. Por quê? Porque se começar mal, vai terminar mal. Se começar de todo jeito, sem fidelidade, sem verdade, sem critério, sem santidade, vai terminar de todo jeito. Por quê? Porque a vida conjugal é um desafio. E a vida conjugal, ela nos promove então o desafio de viver com aquela pessoa até o dia da morte. É bem certo que alguns casamentos não deram certo por vários motivos, e eu não quero entrar nesse parâmetro porque é uma questão que pode ser vista mais adiante, é uma questão realmente de a gente observar critério a critério, família a família, de acordo com os cônjuges, não é? Porque a gente aí tem várias situações, não é um padrão, é várias situações, mas o padrão geral é este, exposto pela Bíblia. Se não começar bem, é melhor que seja interrompido, porque vai ter problema
vai ter problema. Então, aí a gente chama a atenção tanto dos homens como das mulheres, dos namorados, das namoradas, dos noivos, não é? Para que haja então koinonia, que haja comunhão, que haja compartilhamento, que haja então paz entre os dois. Que o problema é que às vezes há uma prevalência de se dominar um ao outro. O texto nos fala que não há aqui possibilidade de domínio, ou seja, eu ser dono de alguém, alguém ser meu dono, de eu mandar em alguém e aquele alguém ser meu escravo, ao invés de ser meu marido ou minha mulher. Não somos escravos, nem somos dono de ninguém, porque o contrato que está lá lavrado na comarca de cada cidade, autorizada pelo juiz para o casamento, é um contrato de vivência, mas não é uma escritura pública. A escritura pública é lavada para imóveis, terrenos e bens duráveis desse tipo, né? Bens dessa natureza, mas o casamento não. O casamento, ele é vivenciado e a sua durabilidade dependerá da forma de obediência vivida pelos dois, porque não adianta um viver e o outro não viver, né? Então vai um recado aí muito especial, talvez alguns até não gostem, mas vai um recado muito especial para todos. Deixe de ser, né, aí muito brabo ou muito braba. Deixe de ser aí rancoroso ou rancorosa. Deixe de ser aí não gentil. Precisa ser gentil, amoroso, amorosa para com a sua esposa, para com o seu esposo. E aí esses momentos vai ser bastante importante, não é isso? Porque se você é muito brabo, muito braba, se você é muito rancoroso, rancorosa, você terá sérios problemas, porque vai chegar um momento que o outro não vai suportar. Né? O outro não vai suportar, ainda que o amor seja enorme, mas um dia ninguém aguenta, tudo tem limite. Então, para isso, a gente precisa, então, ter a ponderação. E essa ponderação vai ser o ponto de equilíbrio para a vivência entre duas pessoas. E aí fica o alerta. Salomão está, então, dizendo que o leito é abençoado para multiplicação. Então, no tocante a isto, é importante percebermos aí que esse leito abençoado para multiplicação é o leito que se fala em procriação, a continuação da espécie. É por isso que o adultério e a fornicação é visto como proibições diante da Bíblia. Por quê? Porque a procriação deve partir do relacionamento de um amor profundo ao ponto de que será gerada uma família com o mesmo sentimento e amor. Quando não acontece isso, os grandes problemas vão cercando e aí vai surgindo problema de toda ordem e natureza. Então, a gente percebe o quanto é complexo, o quanto é difícil esse tema. Por quê? Porque vivemos no Ocidente. E no Ocidente é permissível, então, a separação, é permissível um novo casamento, é permissível constituir famílias que às vezes, por exemplo, já foram formadas e que serão unidas por outros. Então, maridos que já têm filhas e filhos de outra mulher, e homens e mulheres que têm filhos e filhas, e aí depois há a separação, que depois se juntam e formam outros filhos daquele outro casamento, e que depois a gente então tem aí uma complexidade de dificuldades com relação a isso. Por quê? Porque não há como não ter o ciúme, não há como não ter os traumas,
não há como não ter as dificuldades disso. É um fato, é patente aos nossos olhos tudo isso. Agora, nós não estamos aqui trabalhando um tema para julgamento. Nós estamos trabalhando um tema para enxergarmos a realidade daquilo que Salomão está escrevendo sobre a vivência entre homem e mulher, sobre a preparação, sobre a decisão de escolha. E aí é importante a gente observar que a Bíblia sempre vai ressaltar e orientar que as nossas escolhas, elas são muito importantes. E quando nós escolhemos mal, nós então pagamos o preço. Ultimamente tem algumas pessoas têm falado uma expressão que tem sentido. Tem dito assim: o que eu faço hoje, a fatura chega amanhã, não é? A fatura vai chegar. Então, isto é uma verdade, não é? O que eu faço agora, eu vou ter que colher o que eu estou fazendo. Então, é uma realidade. Agora, pastor, está tudo perdido? Porque, segundo Salomão, o lar, não é? Ele é bendito, ele é santo, se realmente for com o primeiro esposo, com a primeira esposa e tal. Não, eu não estou aqui para julgar, como tinha falado, porque existe problemas e N problemas dos mais diversos. Existem problemas de toda ordem, lares, divisões, contendas, discórdia, perigo de morte, que acontece em muitos lares. E aí a gente não pode fazer aqui um juízo de valor universal. Cada casa, cada lar, cada leito, ele realmente aí é diferenciado as dificuldades que são vivenciadas, né? Então, isso é uma realidade. Agora, que não podemos fechar os olhos para ver que no Ocidente nós temos várias dificuldades com relação a isto. Então eu falei muito, o tema é muito vasto e a hora está passando, não sei nem quantos minutos eu tenho aí. Já são 11 horas, eu tenho ainda 20 minutos, então vamos continuar. Aí o irmão pode também, que nós estamos sempre aqui no auxílio e damos graças a Deus pelo auxílio dos irmãos Renato e Adriano, e os irmãos podem fazer aí qualquer tipo de pergunta, dando para a gente responder, que a gente vai respondendo à medida que os irmãos forem lançando para a gente. Mas não é fácil. Ao mesmo tempo que no capítulo 3 nós temos aí: de noite, no meu leito, busquei o amado da minha alma, busquei e não o achei. Levantei-me, pois o rodearei a cidade, pelas ruas, pelas praças, buscarei o meu amado da minha alma. Não é? Isso aí é a busca pelo amado que não se encontra no leito. Nós temos aí então aquela dificuldade que a gente pode, ou já tinha falado, a dificuldade quanto à vivência de fidelidade do leito. Salomão está falando tudo isso para que a gente perceba então o amor que deve ser vivido e bem vivido com sinceridade entre um homem e uma mulher. Eu quero aqui, irmãos, abrir um parêntese mais uma vez e dar um conselho bem especial para todos os irmãos que estão nos ouvindo da Escola Bíblica e para aqueles que haverão de nos ouvir. Então, observe que a vida é curta e observe que há necessidade de a gente escolher o certo e o errado. Antes de escolhermos o errado, observe as consequências, observe o que vem depois da escolha do errado. O que quer dizer isso? Quer dizer que a prostituição, que a fornicação, que o sexo sem comprometimento, sem santidade, sem vida de fato, de amor, de sinceridade, ela de fato é um risco e um atropelo na vida de qualquer pessoa. O Ocidente tem dito, o Ocidente é toda essa parte que vivemos da nossa América, tem dito que
A vida é para ser aproveitada livremente, de escolha com quem a gente quiser e fazer sexo com quem a gente quiser ou bem entende. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é assim que Malhação, não é? Malhação da Rede Globo, fica o tempo todinho excitando e ensinando aos nossos jovens e adolescentes como deve ser. A vida bem vivida é como a Bíblia está dizendo, com responsabilidade, com opção, com de fato sinceridade e amor pleno. Caso contrário, haverá um desastre, um atropelo, muitos problemas, dificuldades, choro, angústia e muito aperreio pela frente. Por isso que a Bíblia já nos diz, através do apóstolo Paulo, se você percebe que não dá para casar, não case. Se você percebe que aquela é a pessoa certa para casar, seja ele ou seja ela, que você realmente combina e que ela combina com você, então case, porque senão será um desastre, porque muitos já têm mostrado e vivenciado isso. Nós temos aí vários testemunhos de várias pessoas, não é? Que já vivenciaram e fizeram a opção errada. E depois que fizeram a opção errada, amargaram dolorosamente. Então o texto é claro, o texto nos mostra a realidade dos fatos e o texto sinaliza para um amor perfeito, real, pleno, que é o amor entre Deus e os homens. Deus tem um amor perfeito, pleno, absoluto e fidedigno para com todos os homens. É por isso que eu quero também aqui reforçar a ideia de que o amor de Deus é tão grande, que o amor de Deus tem livrado esta terra da destruição. Deixa eu aqui abrir mais uma vez um parênteses para uma coisa que eu me lembrei. Tem alguns irmãos dizendo: ô irmãos, como eu tenho tido a convicção do que eu estou falando. Eu estou tendo a convicção do que eu estou falando. Tem muitos irmãos, quando eu falo irmãos, eu estou falando num contexto geral. Tem muitos irmãos dizendo que Deus está derramando a sua ira sobre a terra. Está derramando a sua ira sobre a terra. Irmãos, sejamos então mais atenciosos nas Escrituras e não vamos pegar carona no coronavírus, que é um vírus que veio para advertir toda a humanidade, advertir que a humanidade está escolhendo muito mais as suas próprias paixões terrenas, está escolhendo suas maldições, está escolhendo o leito contaminado, prostituição, lascívias, discórdias, mentira, falsidade, idolatria, feitiçaria, toda sorte de adivinhação, seja qual for, de desonestidade, de corrupção. Isso que ele está falando, isso tem vindo sobre nós, porque estamos escolhendo essas coisas. Mas se prestarmos bem atenção, irmão, nas Escrituras e olharmos a Escritura, o que é ira de Deus? Se Deus realmente tivesse de derramar sua ira sobre a terra, com certeza nós veríamos episódios semelhantes ao de Noé, que haveria uma chuva que não pararia e a arca seria lacrada e ninguém entra e todos haveriam de morrer e somente um grupo seria salvo. Assim como também, do mesmo jeito, aquele povo no deserto, caminhando 40 anos no deserto, porque aborreceram a Deus. Deus disse: não vai entrar mais na terra prometida, até tu, Moisés, não entrarás na terra prometida, porque agiste com desobediência no fato. Eu disse: toque, você feriu, e não era para ferir a rocha, era para tocar nela. Então, você observa os critérios e zelo de Deus, a grandeza de Deus. Assim como também, irmãos, a gente observa
a Sodoma e Gomorra, como Deus foi lá, tirou a família de Ló, e que Deus passou a palavra a Ló e sua família, tirou, destruiu a todos ali com fogo e enxofre. E porque a mulher de Ló desobedeceu, olhando para trás, não era para olhar para trás, olhou para trás e também morreu. Então, veja aí o critério absoluto de Deus sobre aquilo que Ele já determinou ou que Ele então quer. O que nós estamos colhendo é fruto da desobediência, do pecado que está enraizado e que os homens não estão atentando para as suas próprias desobediências, não estão atentando para o amor de Deus, não estão atentando para as Escrituras sagradas e estão zombando das Escrituras e escarnecendo delas. Assim como o texto nos mostra que estas pestes, estas pragas sinalizam para a volta de Cristo Jesus e cumprimento das palavras de Deus, a multiplicação da ciência, a ignorância, a descrença, a ignomínia, a blasfêmia contra a palavra santa e poderosa de Deus. Então, eu tenho muitos outros argumentos que poderia lhe dizer que isto não é ira, mas isto é consequência dos atos pecaminosos de todo mundo. Uma prova disso é que tem muita gente boa, que está morrendo. E tem muita gente que está cheia de pecado, cheio de homicídio, cheio de assassinato, cheio de estupro, cheio disso, cheio daquilo, cheio de corrupção e não está morrendo. Que ira é essa, irmão? Então, devemos observar direitinho, porque tem muita gente boa, de coração bom, morreu. Ele não merecia morrer. Merecia morrer o que realmente está aí mergulhado no lamaçal do pecado, partindo desse princípio. Mas a Bíblia diz que a chuva está vindo para a casa de todos, cada um deve ter cuidado, à medida que o vírus é uma praga que se alastra por conta da desobediência humana e que Deus tem permitido sobre a face da terra. Então vou continuar defendendo, porque eu não vejo, então, nas Escrituras, motivo para isto ainda, porque se ele derramasse sua ira sobre a terra, irmãos, o poder de Deus é muito grande, o vírus não é nada, isso é um soprinho, isso é um vento, não é nada para a ira de Deus. De fato, Deus irado, toda a terra estremecerá, os céus serão abalados, os firmamentos serão abalados, todos temerão, porque é grande e terrível o seu poder. Não limitemos o poder de Deus, não procuremos aí coisas tão pequenas, colocar diante de Deus como se Deus fosse pequenininho e não tivesse controle e domínio sobre tudo que Ele, na verdade, criou. Então eu quero aqui prosseguir, que o tempo é contra nós. Então, os capítulos seguintes já nos mostram a beleza deste amor, a beleza disto que o Senhor está nos mostrando sobre a vida conjugal e a vida entre marido e mulher. Eu quero aqui partir para já os capítulos já finais, porque aí eu já estou fazendo um resumo, né? E entrei em vários outros assuntos também, pegando um gancho para poder então aí tratar com os irmãos desses assuntos e a gente promover um aprendizado aqui em vários sentidos. E aí, no capítulo 8, nós temos aí o texto principal que fala do amor perfeito, do amor que jamais se apaga. Ele faz aqui um relacionamento muito forte, porque Salomão já tinha falado sobre a expressão rosa de Saron, que é uma expressão que nos mostra então a beleza e a perfeição da rosa de Saron, fazendo um elo, uma ponte direto com Deus.
E aí eu quero que você preste bem atenção a isto. Ele está falando que o espelho do leito aqui, olha bem que linguagem figurada, que situação é montada aqui. Que o leito ou casamento entre um homem e uma mulher, a sua vivência, a sua fidelidade, a sua forma de viver e de se conduzir, seja na desobediência, seja na obediência, vai expressar justamente aquilo que ele quer dizer sobre o amor de Deus. Então, ele está dizendo que, à medida que fomos infiéis, nós seremos também infiéis para com Deus. Lembra das cartas às igrejas, quando o Espírito, lá no texto do Apocalipse, fala do primeiro amor, volta ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? É o amor verdadeiro, é o amor legítimo, é o amor leal, é o amor sincero, é o amor que de fato ele é pleno em sua natureza, é o amor perfeito. E aí ele está falando deste amor, é impressionante, né? Há 1000 anos, propriamente aqui, antes de Cristo, mas ele já está anunciando o amor verdadeiro que está relacionado ou vivenciado entre um homem e uma mulher, reflete então o amor de Deus. Quer dizer o seguinte: se eu sou infiel para com a esposa, se eu sou infiel para com meu marido, eu vou refletir esta infidelidade no amor que eu tenho para com Deus. Deus tem um amor eterno e fiel. Deus jamais é infiel. E é um dos fatos que é mais marcante e provocador no mundo inteiro, é com relação à exigência desta fidelidade. Todos os casais exigem fidelidade. Se não tiver fidelidade, há uma complexidade de problemas que vai ser provocados, e aí com certeza não tem como vivenciar. Tenho aí 3 minutos só para esta live e quero então te dizer o seguinte: o amor de Deus, ele é vivenciado de uma forma plena e sublime, assim como o amor conjugal deve ser vivenciado de uma forma plena e sublime para a procriação. Assim Deus me ama e Deus te ama, assim Deus quer nos mostrar que devemos viver um verdadeiro amor, seja entre marido e mulher, seja entre família, seja o amor diante de Deus. Seja o teu amor, de fato, um amor sincero e verdadeiro, honesto e fiel para com o teu Deus. E sabendo que o teu Deus, que tem a expressão da noiva e do noivo, ele é o noivo da igreja e você é a noiva dele. Então, essa figura de linguagem aí vai expressar que não pode haver infidelidade. Fica com Deus nesta manhã, que Deus continue te abençoando e que nesta manhã você possa estar aí sabendo que a fidelidade, o amor tem que ser vivido plenamente, sem qualquer tipo de interferência, sem qualquer tipo de traição ou mácula, porque aí deixará de ser o amor abençoador e aí o leito, a relação está comprometida. Então, se está vivenciando coisas do tipo, procura te consertar enquanto é tempo. É o conselho que eu venho te dar nesta manhã. Procura te consertar enquanto é tempo, para que Deus continue te abençoando e suas misericórdias sejam para contigo. Obrigado, Senhor, nesta manhã por tudo. Obrigado por cada irmão, cada ouvinte que está conosco. Que o Senhor continue a nos abençoar e que a tua graça e o teu amor possa estar com cada um por toda a terra, espalhado nesses confins de nações, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.